E agora, iniciando a apresentação, certo? O pessoal que está em casa também, eu peço que evite falar no chat, porque, por enquanto, eu não consigo ver o que vocês falam lá no chat, porque aparece aqui a apresentação para mim e não aparece em vocês. Então, deixem para falar depois que terminar a aula, a explicação. Aí vocês falam que não tem como ver, tá certo? Então, ó, iremos estudar hoje pesquisa amostral e tipos de amostras, tá certo? Então, esse conteúdo, ele se encontra aí no livro de vocês, volume 3, entre as páginas 39 e 45, tá certo? É porque, assim, em relação às avaliações, ainda não foi determinado nada, entendeu? Então, assim, ainda vai ser estudada essa questão de avaliação, se vai ser feita realmente uma avaliação. Então, a gente ainda está estudando nessas. Até onde eu sei, até a quinzena de janeiro. Possa ser que seja todo janeiro, não sei. Enfim, vamos nos preocupar em termos de concluir nosso conteúdo, até quando vai ser, de fato, não tenho a ideia, tá bom? Então, vejam só. Vocês sabem que quando se fala em pesquisa, ela é o quê? Ela é uma descoberta de novos conhecimentos. E a pesquisa ela está inteiramente ligada à estatística, ela é uma parte da estatística, não é verdade? Então, os termos usados na estatística, primeiramente, é a população e a amostra. Porque quando se faz uma pesquisa, a primeira coisa que tem que fazer é saber o que se vai pesquisar, não é verdade? Tem que saber o que vai pesquisar. Depois que eu sei o que eu vou pesquisar, eu tenho que saber quem é o público-alvo. Esse público-alvo poderá ser uma população ou uma amostra. E o que seria a população? A população é 100% dos participantes. Então, a população é o universo estatístico, é o conjunto de todos os elementos em investigação. Eu poderia dizer que hoje aqui no 8º ano, os alunos presenciais, eles compõem uma população do 8º ano A. Eu posso dizer? Todos os alunos estão presentes? Não. Então, eu não tenho uma população aqui. Eu tenho uma amostra. Por que uma amostra? Porque uma parte da população, uma parte, entendeu? Então, eu tenho uma amostra do 8º ano A, porque é apenas uma parte da turma do 8º ano A, tá certo? Então, a amostra é uma parte, é um subconjunto da população. Normalmente, trabalhamos com a pesquisa utilizando uma amostra, porque se a pesquisa for de grande porte, é praticamente impossível trabalhar com uma população. Por exemplo, estamos aí no período eleitoral, certo? Então, será que para fazer essa pesquisa de qual candidato está acima dos votos, sabendo que existe uma margem de erro, tá certo? Será que seria possível trabalhar com uma população? Seria possível investigar toda a população do estado de Pernambuco? Não, não é isso. Do estado de Pernambuco não, vamos dizer que é prefeito e vereadores, né? Vamos dizer, é possível investigar, entrevistar toda a população do Recife, ou de Olinda, ou de Paulista? Seria possível? Não, é praticamente impossível. Então, eles tinham uma conclusão, embora nem todos eles tenham as mesmas opiniões. Por isso que existe uma margem de erro, tá certo? Eles pegam apenas uma amostra, eles pegam aquela quantidade e tiram uma conclusão de, tal candidato está acima dos votos. Mas aqui tem uma margem de erro. Aquilo não é exato, tá certo? Então, essa é a diferença de população para amostra. População é 100% de participantes e a amostra é apenas uma parte da população, tá certo? Eu coloquei até esse desenho aí para mostrar a vocês que todos esses integrantes que estão aqui dentro dessa circunferência são a população. Mas se eu peguei aqui, ó, apenas alguns, tá certo? Aleatoriamente peguei alguns, então eles vão representar o quê? A amostra, tá certo? Então, vejam, falei para vocês que para fazer uma pesquisa, primeiro eu tenho que saber o que eu vou pesquisar, depois quem é o meu público-alvo, esse público-alvo poderá ser uma população ou uma amostra, tá certo? E depois eu tenho que ir em busca de informações. Essa busca de informações é o que nós chamamos de coleta de dados, tá certo? Eu já sei o que eu vou pesquisar, mas para eu ter informações, porque a pesquisa é a descoberta de novos conhecimentos.
para eu ter a informação daquilo que eu quero pesquisar, eu tenho que ir em busca de informações, não é verdade? E essa busca de informações é o que nós chamamos de coleta de dados. Mas antes disso, vamos ver outra coisinha aqui, que é indivíduo ou objeto. Então, o que isso representa? Representa cada pessoa o dado coletado de amostra estatística. Vejam só, vocês já sabem o que é população. São todos os integrantes, certo? Já sabem o que é amostra, que é apenas alguns integrantes da população. E indivíduo ou objeto é cada elemento que compõe a amostra. Então, vejam que aqui está bem representado. Ó. De vermelho aqui, toda a população. De azul aqui, alguns integrantes da população é a amostra. E cada integrante da amostra é o indivíduo. Oi. Esse poderia ser objetos também. Entendeu? Então, nesse caso aí, está aí definido esses conceitos da amostra. Certo? Então, vejam só. Falei para vocês só para essa parte, para vocês irem entendendo, porque depois que vocês forem fazer as atividades de casa, tem uma partezinha que fala sobre os passos da pesquisa, tá certo? Então, primeiro é esse planejamento, que é o planejamento de saber o que vai se pesquisar. Depois é saber o público-alvo, tá certo? A quem você irá pesquisar, fazer a pesquisa. Depois é a coleta de dados. E depois que você coleta esses dados eles poderão ser coletados e anotados em um caderno, tá certo? Ou ainda vocês poderiam fazer o quê? Um questionário. E esse questionário poderia ser entregue ao participante da pesquisa, e ali ele iria responder esse questionário. E depois que vocês coletassem esses dados, tá certo? Vocês teriam que fazer o quê? Organizar, não é isso? E essa organização seria através de tabelas e gráficos. Então, depois que vocês coletam os dados e organizam em tabela e gráfico, já é a conclusão da sua pesquisa, tá certo? Então, essa conclusão da sua pesquisa é a finalização. Então, o que as pessoas iam olhar da sua pesquisa não é de que forma você fez a pesquisa, não. Ela já vai olhar a conclusão. E a partir dali ela vai saber se realmente a sua pesquisa ela atingiu aquele objetivo. Por exemplo, eu quero fazer uma pesquisa. Aí eu vou fazer uma pesquisa sobre preferência por gêneros musicais. Já sei o que eu vou pesquisar. Mas eu quero pesquisar quem? Eu quero pesquisar no Colégio Acalanto. Colégio Acalanto, todos que compõem o Colégio Acalanto é a população. Todos, dos funcionários aos alunos. Ah, mas eu não quero utilizar toda a população, não. Pode ser que algum dia falta algum aluno, falta algum funcionário. Eu vou entrevistar apenas o oitavo ano A. O que é que o oitavo ano A é do Colégio Acalanto? Amostra. Tá certo? Os alunos são isso, são os indivíduos, tá certo? Então, eu vou entrevistar o oitavo ano A. Entrevistei. Vi a preferência pelos gêneros musicais de cada um. Então, depois que eu tenho essas informações, eu coletei os dados, não é verdade? Depois que eu tenho essas informações, o que é que eu vou fazer com esses dados? Vou organizar. Organizar em quem? Em tabelas e depois em gráficos. Onde a gente vai ver que existem vários tipos de gráficos. Ah, existe um adequado para eu utilizar? Não, você vai ver o que fica mais conveniente. Eu posso utilizar o de colunas, eu posso utilizar o de barras, posso utilizar o de setores, de segmentos. Você vai ver o que mais se adequa à sua pesquisa, certo? Vamos prosseguir. Pronto. Variável. Bem importante também vocês entenderem essa questão de variável. Então, são valores que possuem determinadas características que podem ser. As variáveis, elas podem ser qualitativas. Quando eu falo qualitativa, ela se caracteriza em quê? Qualidades, tá certo? Então, nós temos dois tipos de variáveis. Nós temos aí, eu volto, tá? Só para mostrar para vocês. Nós temos a qualitativa e a quantitativa. A quantitativa, ela tem origem em quê? Quantidade, tudo bem. Então, a qualitativa, que expressa uma qualidade, tá certo? As variáveis são atribuídas a qualidades, como países, marca, sim, não. Ou seja, as perguntas que eu vou fazer ali na minha pesquisa, elas serão o quê? Nomes. Eu não terei um valor numérico, serão nomes. Onde essa qualitativa, tá certo? Ela está subdividida em
dois tipos. Nós temos a qualitativa ordinal e a qualitativa nominal. Na qualitativa ordinal, são aquelas que podem ser colocadas em ordem. Por exemplo, classe social A, B, C, D ou E. Existe uma ordem, tá certo? Como eu poderia também colocar aí o grau de escolaridade de vocês, tá certo? Vocês estão o quê? No ensino fundamental. Então, existe o ensino educação infantil, fundamental 1, fundamental 2, né? Isso tem o ensino médio, ensino superior. Então, aí existe uma ordem. Vocês não podem ultrapassar, podem ir do fundamental 1 para o ensino médio. Então, existe uma ordem, não é isso? Então, vejam que quando eu falo aí o grau de escolaridade de vocês, então, as opções são nomes, que é educação infantil, fundamental 1, mas tem um só é para diferenciar a educação. No caso, o ensino fundamental, ele vai do primeiro ano até o nono ano. Aí só divide, tá certo? Para saber as categorias do Fundamental 1 e Fundamental 2. Mas o ensino fundamental, ele vai do primeiro ano ao nono ano. Tá? Então, vejam que as opções são nomes. E existe uma ordem a se seguir. Não pode ultrapassar, certo? A qualitativa nominal são aquelas que não podem ser hierarquizadas ou ordenadas. Não existe aí uma ordem. Elas não têm nenhuma ordem de variações, como, por exemplo, cor dos olhos. Então, quando eu falo cor dos olhos, quais são as opções que podem ser? Várias. Mas as opções são nomes? São nomes. Azul, preto, não é verdade? Verde, castanho. Então, aí, vejam que as opções são nomes, não é verdade? E não existe, existe uma ordem aí? Tem nada a ver com ordem, né? Um local de nascimento. Pode ser Recife, Olinda, pode ser fora do estado de Pernambuco, não é verdade? Também são nomes e não existe nada, tem nada a ver com relação de ordem. Sexo masculino, feminino, não é verdade? A carreira profissional que cada um venha seguir, região onde mora. Então, vejam que aí todas as opções que serão dadas, tá certo? Serão nomes e não existe uma ordem igual existe na qualitativa ordinal. O nome da pessoa, porque vai variar de pessoa para pessoa, né? Vou passar aqui, tá certo? Qualquer coisa depois eu coloco de novo o item que está copiando, certo? Então, quantitativa, como vocês já tinham falado, expressa uma quantidade. Então, tem uns exemplos: peso. Peso é quantitativa, por quê? O peso exige um número, não é verdade? Assim como a idade, número de filhos, vai ter números, entendeu? Então, a variável quantitativa, desculpa, também é subdividida em dois tipos. Nós temos aí a quantitativa discreta e a quantitativa contínua. Então, na discreta, o conjunto de resultados possíveis, eles podem ser finitos ou enumerados, ou seja, será número inteiro, não será número com vírgula. Tá certo? Por exemplo, o número de filhos. Eu posso dizer que eu tenho 1,5 filhos, eu vou ter só 1, 2, 3, 4, 5, na verdade? Então, serão números inteiros. Alunos na escola. Eu posso dizer que aqui tem 37,8 alunos, então vai ter que ser um número inteiro. Então, aí, no caso, as opções serão números e serão números inteiros, tá certo? E aí fala que eles são finitos e enumeráveis, precisam enumerar, tá bom? Já a quantitativa contínua, os valores formam um intervalo ou união de números reais. Lembrando que números reais são todos os números que compõem o conjunto numérico. Então, exemplo, peso. O peso pode ser 35,3 gramas, não pode ser? Então, aí vejam que a diferença dos números. Na quantitativa discreta, os números são inteiros. Já na quantitativa contínua, pode existir um intervalo, pode ser números com vírgulas. Tá certo? A massa, porque a gente costuma chamar errado, né? Porque, na verdade, não é dizer qual é o seu peso, é qual a sua massa corporal. Entendeu? Porque vocês vão aprender isso aí a partir do ano que vem, no nono ano, quando forem estudar peso, a diferença de peso e massa. Oi? Não, isso é para determinar o ICMS, para saber se você está acima ou abaixo do peso, né? Você saber? Pronto.
A altura. A altura também, números decimais, né? Tem 1,35 m, ou 1,35. Na verdade, a pressão sistólica, isso aí é a parte de geografia, nível de açúcar no sangue, tá certo? Então, tudo isso pode ser expresso por números decimais. Vai existir um intervalo aí entre números reais. Deu para compreender isso aí? Pessoal de casa, podem desativar o microfone, caso tenham alguma dúvida, podem falar. Bom, posso prosseguir? Deixa eu ficar copiando isso, depois eu coloco para vocês. Bom? Mas, afinal, o que é uma pesquisa? Eu já fui falar para vocês, né? Que a pesquisa nada mais é do que a descoberta de novos conhecimentos. Então, é o conjunto de ações que visam a descoberta de novos conhecimentos em uma determinada área. Se eu vou pesquisar, eu estou querendo saber de algo. Eu não tenho uma certeza daquilo. Por exemplo, se eu vou fazer uma pesquisa sobre a preferência por gêneros musicais do oitavo ano A, eu não sei qual é a maior preferência e a menor preferência. Então, eu vou descobrir isso. Então, aí a pesquisa pode ser feita como a descoberta de novos conhecimentos, certo? Pronto. Frequência. Preste bem atenção nisso, na questão de frequência, porque vai ter algumas atividades para vocês fazerem com relação à frequência, tá certo? Então, frequência é o número de ocorrências que cada variável pesquisa pode ter. Existem dois tipos de frequência: a frequência absoluta e a frequência relativa. Então, a frequência absoluta é o número de vezes que cada valor da variável citada na pesquisa. Por exemplo, vou pegar o mesmo exemplo que eu falei para vocês da pesquisa em relação ao gênero musical. Então, vão ter vários gêneros musicais, na verdade, pop, rock, gospel, vão ter vários. Então, cada um vai votar em um determinado gênero musical. Então, a quantidade de vezes em que cada um dos gêneros musicais foi votado é o que nós chamamos de frequência absoluta. Por exemplo, se pop foi votado 5 vezes, então 5 é a frequência absoluta, tá certo? Se eletrônica, tem uma turma eletrônica, se eletrônica foi votada 7 vezes, então a quantidade 7 é a frequência absoluta. Compreendido? Frequência relativa é a razão que é divisão, tá certo? Entre o valor da frequência absoluta de cada variável e o total de dados da pesquisa. Ela pode ser apresentada na forma decimal, ou seja, com vírgula, ou de porcentagem. Ou seja, eu quero saber agora a frequência relativa. A frequência relativa, ela vai ser a divisão entre a frequência absoluta e o total de pessoas que foram entrevistadas. Vamos dizer que a eletrônica foi votada 7 vezes, certo? E o total de pessoas que eu entrevistei foram 30 pessoas. Então, tem lá o total de pessoas. Como é que eu encontro esse total? Somando, tá certo? Você vai ter lá vários gêneros musicais, então vou somar a quantidade de cada um e você dá o total de pessoas que foram entrevistadas. Vamos dizer, 30 pessoas foram entrevistadas. Lembrando que, nesse caso, vamos dizer que cada uma das pessoas votaram em apenas um gênero musical, certo? Então, 30 pessoas foram entrevistadas. Então, para eu saber a frequência relativa, será a razão, a divisão entre a absoluta e o total. Então, vejam aí que a divisão vai ser de um número menor para um número maior. Na verdade, porque a frequência absoluta ela é um número menor do que o total de pessoas entrevistadas. Então, vamos dizer que seja eletrônica. Eletrônica, que eu falei para vocês, vamos dizer que seja sido votado 7 vezes. Então, e vamos dizer que foram 30 pessoas entrevistadas. Então, seria 7 dividido por 30. Queriam fazer essa divisão. 7 dividido por 30, o resultado ia ser um número decimal. Então, a explicação falou aí que a frequência relativa ela pode ser dada de duas formas, ou através de um número decimal, ou através de uma porcentagem. Então, nessa divisão, primeiramente, vocês vão ter na forma de decimal. 7 dividido por 30 vai dar aquele determinado valor. Para transformar um número decimal para uma porcentagem, basta multiplicar esse número por 100. Tá certo? Multiplica por 100. Quando você multiplica esse número decimal por 100, o que vai acontecer? A vírgula anda duas casas somente. Por exemplo, se eu dividir determinado número, no número da frequência absoluta, pelo número total de pessoas entrevistadas, 13.
Quantos por cento isso representa? 13%, porque 0,13 vezes 100, a vírgula se desloca para a direita, duas casas, ficando 13%. Se eu tenho 0,25, 25%, certo? Se eu tenho o resultado 0,3, 30%, porque quando você tem uma casa decimal, você acrescenta zero para ficar com duas casas decimais. Então, seria 30%. Se fosse o resultado 1,8, aí eu teria que acrescentar uma vírgula no zero, não é verdade? Iria ficar o quê? 180%. Iria passar, tá certo? De 100%. Então, é assim que se transforma o número decimal para porcentagem. Então, para uma melhor compreensão, esses dados eles podem ser organizados através de uma tabela de frequência. No final, no final. Oi, Bianca. É, sendo que naquele trabalho que a gente faz, a gente não trabalha com as frequências. A gente só vê, na verdade, a absoluta. A gente não vê a relativa. Entendeu? A gente já vê, né, esse ano constitucional, mas aí não dá certo porque esse projeto requer muita aproximação, né? Eu ia até vocês, então, esse ano, infelizmente, a gente não vai trabalhar com esse projeto, certo? Olha, pronto, eu falei aí, mas agora vamos ver na prática como é que fica. Temos aí, ó, tabela de frequência. Vejam que essa tabela, eu falei para vocês, que primeiro eu tenho que saber o que vou pesquisar, depois eu publico o alvo, depois coleto os dados, depois vou organizar esses dados em tabelas e depois eu vou fazer os gráficos, certo? Essa aula de hoje é sobre estatística, a próxima ainda será, porque são 2 capítulos que tem no livro de vocês com esse conteúdo, tá certo? Então, vocês vão ver que hoje eu não vou estar falando a respeito de gráficos, mas na próxima aula a gente vai falar com relação aos gráficos, certo? Então, veja que eu tenho aí uma tabela constituída por 3 colunas, tá certo? A primeira coluna é a modalidade esportiva, vejam que foi uma pesquisa com relação à modalidade esportiva. A segunda coluna é a frequência absoluta. E a terceira coluna é a frequência relativa. Tá certo? Então, quem foram as modalidades esportivas? Futebol, vôlei, basquete, natação, tênis, ciclismo. E a frequência absoluta? Ou seja, quantas pessoas preferem futebol? Quantas preferem vôlei? 50. Quantas preferem basquete? Natação, tênis, ciclismo? Para eu chegar a esse total 200, por que 200? Foi a soma de 70 mais 50, mais 40, mais 20, mais 15, mais 5, que teve o total de 200. E como se obtém a frequência relativa? Através da divisão de cada frequência absoluta pelo total. Ou seja, nesse caso, 70 dividido por 200 dá igual a 0,35 em número decimal. Para transformar para uma porcentagem, multiplica por 100, e no caso é fazer com que a vírgula se desloque para a direita duas casas, duas posições. Então, aí a gente considera a parte inteira, que é o zero, ficando apenas 35%, e a vírgula ficaria do lado de fora, não precisa colocar, né? Isso, então, seria 35%. Mesma coisa com relação ao vôlei. Então, ó, 50 dividido por 200, 0,25, multiplicando por 100, 25%. Basquete, 40 dividido por 200, daria 0,20, multiplicado por 100, tá certo? Seria igual a 20%. Natação, 20 dividido por 200, o 20 que é a frequência absoluta, 200 que é o total, 0,10, que seria 10%. Nesse outro caso aqui, mas presta atenção nesse termo. 15 dividido por 200 daria 0,075. Multiplica por 100, a vírgula são das duas casas. Então, ela vai passar pelo zero, vai passar pelo 7. Fica entre 7 e aí 7,5%. Aí você considera esses zeros daqui, tá certo? E com relação ao ciclismo, o mesmo procedimento, 5 dividido por 200 dá 0,025. Andar com a vírgula duas casas, quando multiplicar por 100, fica no 2,5%. Então,
quando vocês somam aí todas essas porcentagens, vocês vão ver que dá 100% do ajustamento total, e sempre vai dar 100%. Então, o total de pessoas corresponde, 100% corresponde a quanto? Aos 200 que foram entrevistados. Sempre anda duas vezes. Aqui também andaria duas vezes, Ana. Sendo que a vírgula será do lado de fora, não precisa você colocar. Entendeu? Sempre anda duas vezes. Posso passar, né? Pronto. Olha, eu coloquei, na verdade, aí praticamente a mesma coisa que eu falei de população de amostra. É porque, às vezes, é chamado de pesquisa sectária. Então, para vocês saberem como fala pesquisa sectária, que fala população. Tá bom? Então, às vezes, o que é isso? Às vezes você sabe o que é, só utilizou um nome diferente. Então, vê, a pesquisa é a interpretação, né? Então, ó, a pesquisa publicitária também pode ser conhecida por pesquisa de população, vê que ele já colocou, por pesquisa de população, pois é o tipo de levantamento que obtém informação de todas as pessoas de um grupo. Então, se são todas as pessoas de um grupo, então é população. Então, entendo que pesquisa publicitária se refere à população. Então, para esse tipo de pesquisa, é necessário coletar os dados de 100% dos participantes, ou seja, de todos os participantes. E dependendo da pesquisa, se for uma pesquisa de pequeno porte, dá para realmente fazer a pesquisa com uma população. Tá certo? Como, por exemplo, se eu quiser fazer uma pesquisa para o oitavo ano A, eu poderia escolher um dia, tá certo? Estou falando desse período agora de pandemia, mas eu poderia escolher um dia que todos estivessem vindo. E aí eu poderia fazer com toda a população. Mas se um só faltar, então já não é uma população do oitavo ano A, já seria uma amostra. Tá certo? Então, a partir da amostra, eu posso tirar uma conclusão. Então, quando eu falei a respeito da pesquisa ser feita sobre gêneros musicais, tá certo? Então, ali eu posso dizer qual é a maior preferência e a menor preferência. Porque a maior preferência é determinado gênero musical e a menor preferência é determinado gênero musical. Mas não quer dizer que ali todos concordem com aquilo. Porque se tiver faltado algum aluno, eu não concordo, não, que esse gênero musical seja o melhor, não. Eu não gosto dele. Então, ali a gente apenas cria uma conclusão, tá certo? Não quer dizer que todos ali optem pela aquele determinado gênero musical, certo? E a pesquisa amostral, ou simplesmente amostra, vocês sabem que é um subgrupo da população, uma parte da população, é quando a pesquisa só é feita em uma parte da população com uma amostra. Então, o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ela faz uma pesquisa amostral, na verdade. Então, hoje em dia é mais difícil, mas antigamente tinha muitas pessoas batendo na porta para fazer essas pesquisas, né? Saber quantas pessoas moram na casa, saber quantas pessoas trabalham, qual é a renda, tá certo? Então, o IBGE fazia uma frequência, mas ainda existe, tá certo, essas pesquisas, e daí ele tirava uma conclusão daquele município. Então, ele sabia quantas pessoas tinha naquele município, e daí ele sabia, a renda daquela população, daquele município é de tanto. Então, eles saberiam até a questão da taxa de pobreza mesmo. Entendeu? Qual seria determinado município. Então, o IBGE analisa várias coisas, não só são isso, não, várias coisas que eles analisam. Então, eles geralmente têm uma conclusão, não é de toda a população, é apenas de uma amostra. Aí, ele vai, com aquela amostra, ele vai generalizar as características daquele município, tá certo? Então, aí, ó, temos aqui, todos esses aqui, podemos dizer que é a população, tá certo? Tirei apenas aleatoriamente algumas pessoas, então aqui eu tenho uma amostra. Então, aqui dado observado na amostra, ok? E para finalizar, vamos ver os tipos de amostras. Então, temos aí três, que é a amostra casual, simples, a amostra sistemática e temos a amostra estratificada. Deixa eu copiar isso não, porque eu tirei do livro mesmo. Tá bom? Prestem só atenção. Os outros eu realmente criei, mas aí eu tirei do livro. Então, a primeira, a amostra de uma pesquisa estatística, ela é denominada amostra casual simples, quando são consultados alguns indivíduos da população. E esses indivíduos são escolhidos aleatoriamente ao acaso, sorteio. Então, aí nós temos a amostra casual simples. Quando eu quero fazer uma pesquisa, eu não vou escolher, eu quero fazer com aquela pessoa, não, pego apenas uma pessoa daquela população e faço a minha pesquisa para tirar a conclusão. Tá certo? Então, aí
chama amostra casual. Sim. A amostra sistemática tem assim. A amostra de uma pesquisa estatística é denominada amostra sistemática quando são consultados alguns indivíduos da população, seguindo um padrão de seleção. Aí vai seguir um padrão. Por exemplo, ele vai escolher um a cada 3 pessoas entrevistadas. Ou seja, eu pego 3 ali, daquelas 3 pessoas, vou escolher um para fazer a pesquisa. Então, aí já está. Não, é uma amostra, entendeu? Eu tô pegando, pronto. Tem todos os alunos, tem todos os alunos do oitavo ano A. Aí eu vou por essa fila aqui. Tenho 4 alunos. Desses 4 alunos dessa fila, eu vou escolher apenas um para fazer a minha pesquisa. Um indivíduo, só vou pegar um, entendeu? Para fazer a minha pesquisa. Lembrando que é uma amostra, eu não vou fazer a pesquisa com todo o oitavo ano A. Tá certo? Aqui vocês já são uma amostra, mas eu estou para essa amostra, eu ainda estou determinando algumas características. Dessa fila, eu escolho uma, dessa fila eu vou escolher 2, dali eu escolho mais um, então eu estou dando características de como eu vou escolher as pessoas para fazer a minha pesquisa. Então, essa amostra, ela é o quê? Uma amostra sistemática, tá certo? Agora, a amostra de uma pesquisa estatística, ela é denominada amostra estratificada quando a população ela é dividida em grupos. Eu faria o seguinte, quantas pessoas tem nessa sala? Vamos dizer que nessa sala tem o quê? Tem 4 ou tem 10 pessoas. Vou dividir aqui em 2 grupos. Cada grupo terá o quê? 5 alunos. Na verdade, aí dividido em grupos representativos e dentro de cada grupo os indivíduos eles são escolhidos aleatoriamente. Ou seja, eu dividi a sala, tá certo? Que não está completa, porque a sala em si aqui, a quantidade de alunos do oitavo ano lá, já é uma amostra, eu dividi em 2 grupos, e desses grupos eu vou escolher apenas alguns alunos aleatoriamente. Amostra. O total, aí era a população, entendeu? Então, aí, vejam que na amostra estratificada, eu tenho que formar grupos, tá certo? Eu tenho que formar grupos e escolher pessoas de cada um dos grupos, ok? Não, não, aí está dizendo o seguinte, que nesse caso, ó, presta atenção, é, assim, é dividido em grupos representativos e dentro de cada grupo, os indivíduos eles são escolhidos aleatoriamente. Eu não posso escolher, entendeu? Veja que no sistemático eu posso escolher, eu quero você para fazer a pesquisa. Já na classificada, não. Eu vou dividir em grupos e pega aleatoriamente qualquer pessoa do grupo para fazer a pesquisa. Ok? A casual simples é sorteio. Como foi colocado ali entre parênteses, é sorteio. Não vai ter uma regra, entendeu? Como eu falei, a sistemática vai existir essa característica. De cada 3, eu escolher um. De cada fila, quando eu falo assim, de fila, de cada fila eu vou escolher 2 alunos. Então, eu estou sistematizando. De cada fila eu vou escolher 2 alunos. Agora, cada eu vou escolher grupos. Em cada grupo eu vou escolher aleatoriamente algumas pessoas. Já a casual simples, não. Vou pegar aquela amostra e o sorteio eu vou escolher algumas pessoas para fazer a pesquisa. Entendeu? Presta atenção aqui com relação a essas atividades. Pessoal também de casa, tá certo? Então, anotem aí. O de casa é da 39 a 45. 39 a 45 é de casa. Eu coloquei uma data, que vocês não vão seguir essa data, você já passou, entendeu? Vocês não vão seguir essa data, até porque eu falei para vocês logo no início de como vai ser, tá certo? Essa cobrança das atividades. Vocês estão passando, vocês estão fazendo, não deixe de chutar, e vocês terão que me mostrar no momento que finalizar o livro, todos os professores finalizarem o livro. Então, de casa, 39 e 45. Esse 46 e 47, que é a pessoa do seu conhecimento, é o que nós iremos fazer daqui a pouco, depois do nosso intervalo. Tá certo? Deixa eu só. Pronto, o pessoal de casa, vou tirar, tá certo? Da 39 a 45 de casa.